De novo, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos seguir com os seres vivos? A essa altura, já conhecemos alguns e vamos conhecer novos companheiros. Hoje, nós vamos estudar os protistas. Ora, quem são os protistas? São eucariotos que, resumidamente, incluem todas as algas, tá? E os organismos que a gente chama de protozoários. Então, a aula vai ser essencialmente para apresentar para vocês esses dois grupos, né? As algas e os protozoários. Vamos começar com os protozoários. O termo quer dizer, ao pé da letra, proto, primitivos ou animais. Seriam animais primitivos, mas só no nome. Na prática, na taxonomia, né, os protozoários não pertencem ao grupo dos animais. Quem são os protozoários? São eucariotos com essas características. São todos eles heterótrofos, uma exceçãozinha de um protozoário chamado euglena, que efetivamente pode fazer fotossíntese, mas é uma exceção. Então a gente diz que, via de regra, eles são heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. São todos unicelulares e representam um grupo altamente polifilético. O que significa um grupo altamente polifilético? Tem diversas origens, tem diversos ancestrais diferentes, é um grupo forçosamente criado, enfim. Bom, hoje o que a gente chama de protozoário, embora em nível taxonômico seja um grupo frágil do ponto de vista evolutivo, inclui esses quatro conjuntos: os rizópodas, representados sobretudo pelas amebas, os ciliados, os flagelados e os apicomplexas, até bem pouco tempo atrás chamados de esporozoários. A essência de distinção entre os quatro grupos diz respeito à mobilidade deles. Os rizópodas se movimentam por pseudópodos. Os ciliados se movimentam por cílios. Os flagelados por flagelos e os apicomplexas não têm estruturas para locomoção. Vamos aprender um pouquinho de cada grupo. Primeiro grupo que vamos ver, os rizópodos, também chamados de sacodíneos. Vocês estão vendo aqui uma ameba, e nessa posição aqui vocês estão vendo a estrutura que é responsável pela mobilidade da ameba. São essas projeções corporais, como eu disse, chamadas de pseudópodos, chamados falsos pés. As amebas usam isso tanto para deslocamento quanto para captura de alimento. A maior parte das amebas não causa problemas na espécie humana, mas a gente pode encontrar uma espécie especificamente que é a causadora de problemas para a gente, que é essa espécie do gênero Entamoeba e sobrenome Stolítica, Entamoeba stolítica. Ao pé da letra quer dizer a ameba que destrói tecidos, causa uma doença na espécie humana chamada de amebíase, cujo sintoma, dos mais principais, é o da diarreia sanguinolenta, com sangue e com um processo inflamatório associado, um pouco de pus nas fezes. Tem tratamento e é necessário tratar para que a doença não se complique. Entamoeba coli e Entamoeba dispa são entamoebas que ocorrem no intestino humano, no entanto, não indicam necessidade de tratamento, portanto, elas não são efetivamente patológicas. Segundo grupo dos ciliados. O próprio nome está dizendo, são protozoários que se movem por cílios. Aqui vocês estão vendo dois, o paramécio aqui sendo devorado pelo didínio. O paramécio é o ciliado mais comumente identificado entre os protozoários ciliados. Ele é extremamente comum pelo planeta e chama atenção, bom, primeiro por não causar doença em ninguém, segundo pela presença desses vacúolos, os chamados vacúolos contráteis ou pulsáteis, que ajudam o protozoário a expulsar o excesso de água, tá vendo aqui, ó, quando ela entra em abundância, visto que esse tipo de protozoário é de água doce. E como ele não tem parede celular, há uma tendência dele explodir, só que isso não acontece porque esse excesso d'água que entra é prontamente recolhido pelo vacúolo e depois expulso por ele. Terceiro grupo é um grupo muito importante do ponto de vista de saúde pública, que é o grupo dos flagelados. Aqui nós temos dois representantes importantes, como eu disse, no Brasil, pelas doenças que causa. O primeiro é o Trypanosoma cruzi, esse protozoário que vocês estão vendo aqui, causador da doença de Chagas, transmitida vetorialmente pelo barbeiro, inseto do gênero Triatoma e espécie frequentemente transmissora Triatoma infestans. A transmissão não se dá exatamente de maneira direta, porque o Trypanosoma não fica na saliva do barbeiro, e sim no intestino do barbeiro, de modo que a forma de transmissão
por meio das fezes. As fezes do barbeiro estão contaminadas. Quando o barbeiro faz a atividade de alimentação, o repasto sanguíneo, como a gente fala, ele costuma provocar uma irritação local, a pessoa coça e acaba adentrando o tripanossoma na circulação sanguínea. A doença é conhecida pela sua associação com a questão das moradias. A chamada casa de pau a pique ou casa de sapê, ela costuma ter essa cobertura feita de material de palmeira, às vezes um telhado, sim, mas muitas das vezes palmeira, mas a questão também das paredes feitas de barro com bambu trançado. Aí os barbeiros se alojam, às vezes debaixo do colchão, como vocês estão vendo. Aqui detalhe dessa parede, que é um chamariz, vamos dizer assim, do barbeiro. Aqui outra situação que não se deve efetivamente ter, né? A pessoa cria palha e galinha, cria a galinha debaixo da cama, mas aí, né, sob palha, isso atrai muito o barbeiro, até porque o barbeiro gosta de chupar o sangue da galinha também. Aqui vocês estão vendo o início da infecção, né, e aqui a fase terminal dela. Às vezes há sinais, principalmente no rosto, próximo da região onde foi picado, e a doença tem uma evolução lenta, podendo matar na fase inicial, mas a maior parte dos pacientes evolui para um quadro crônico, que dura às vezes 30 para mais anos, até que os sintomas mórbidos finais aparecem, que são o ataque ao coração, provocando a cardiomegalia. Você está vendo esse raio-x de tórax, toda essa região aqui, o coração aumentado, é a chamada cardiomegalia. E às vezes ataca o esôfago e às vezes ataca o intestino grosso também. Isso acaba fazendo, nos 3 casos, uma dilatação com enfraquecimento dessas musculaturas. E você vê que é uma doença tipicamente sul-americana. O Brasil tem praticamente a doença controlada, embora haja aí, vamos dizer assim, esporadicamente casos recentes de contaminação por trituração do barbeiro junto com o material vegetal, especialmente a cana e o açaí. Então, assim, há uma vigilância toda em torno disso para que a doença seja definitivamente controlada. A outra doença causada por flagelado que nos preocupa é a leishmaniose. Nós temos 2 tipos aqui no Brasil: a leishmaniose visceral, causada pela Leishmania chagas, e a leishmaniose cutânea, causada pela Leishmania brasiliensis. As 2 leishmanias são transmitidas da mesma maneira, por uma mosca, também conhecida como mosquito palha, mas na verdade é uma mosca. E na forma visceral, que é considerada mais grave, o paciente pode evoluir para uma hepatoesplenomegalia, ou seja, um aumento do fígado e um aumento do baço. É essa leishmaniose que está associada com a leishmaniose canina, exatamente a leishmaniose mais perigosa. E a leishmaniose cutânea causa lesões na pele, não costuma avançar mais que isso, exige tratamento, obviamente, sobretudo porque essas úlceras podem oferecer condições para infecções oportunistas secundárias. Aqui vocês estão vendo o causador, a leishmania, e aqui o transmissor, que é a mosquinha. O povo costuma chamar de mosquito palha, birigui. O nome do grupo é Litsomia, o nome de gênero. E o nome da família, eu não coloquei aqui, mas em vez de quando aparece, Flebotomínio é o nome da família da mosquinha. E aqui a comparação entre as 2 partes sintomáticas, a forma cutânea, com lesões superficiais, e a forma visceral. O médico fez até aqui um desenho para mostrar o avantajar do fígado e aqui do baço, viu? Em ambos os casos, o tratamento é necessário, mas, de fato, a forma visceral preocupa muito e pode levar o paciente a óbito. O último grupo é um grupo integralmente formado por agentes parasitas. São os apicomplexos, outrora chamados de esporozoários. 2 doenças chamam a atenção. Primeiro, a malária, que ocorre sobretudo no norte do Brasil, causada pelo Plasmodium, é o nome do esporozoário causador, né? É o protozoário, e transmitido por esse mosquito, vulgarmente chamado de mosquito prego, esse é mosquito mesmo, que é o Anopheles, é do gênero Anopheles, sendo a espécie mais comum e frequente transmissora Anopheles darling. A malária tem variedades, e essas variedades se devem aos causadores serem de espécies diferentes, embora do mesmo gênero Plasmodium. A forma mais rara no Brasil é a forma branda, Plasmodium malari, que ocasiona febres de 72 em 72 horas. É uma característica da malária de uma forma geral, essa questão da febre periódica. A forma mais comum de malária no Brasil é também a forma intermediária em termos sintomáticos, causada pelo Plasmodium vivax, ocasiona febre de 2 em 2 dias
e apresenta uma fase hepática persistente, inclusive se responsabilizando por recaídas posteriores para o mesmo grupo de protozoários da primeira infecção. E a forma mais grave é causada pelo Plasmodium falciparum. As febres são irregulares, são longas e com sequelas neurológicas. Muitas das partes, se não todas, os óbitos causados por malária estão associadas a essa forma, a essa espécie, o chamado Plasmodium falciparum. A febre, que é tão característica da malária, tem a ver com o ciclo da malária no corpo humano. A malária tem um período de incubação que ocorre no fígado e depois dessa fase os plasmódios vêm para o sangue. Lá eles contaminam as hemácias até explodir essas hemácias. E é exatamente nessa liberação de novos plasmódios na circulação é que o corpo reage com a febre. Como esses ciclos costumam ser bem periódicos, a febre também é periódica. E assim, novas formas do plasmódio reinfectam hemácias ou ficam livres à espera do mosquito Anopheles, que sugará o sangue para retomar o ciclo no mosquito, que é o hospedeiro definitivo da doença, enquanto o homem é o hospedeiro intermediário da doença. Parênteses, a diferença entre o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário diz respeito à forma de reprodução do parasita. No hospedeiro definitivo, por definição, o parasita faz reprodução sexuada, enquanto que no hospedeiro intermediário, ou o parasita não faz reprodução, ou quando faz, a reprodução é assexuada, que é o que acontece na espécie humana. Ocorre uma divisão múltipla aqui no sangue humano, particularmente no fígado e nas hemácias. E a toxoplasmose é uma doença também de esporozoário, conhecida doença do gato, causada pelo Toxoplasma gondii. A forma de transmissão é contato com cistos derivados das fezes da urina dos gatos. Tá um gatinho aí, mas com esse aspecto sereno, na verdade, para a doença é preocupante. Tá? O que verdadeiramente é preocupante na toxoplasmose, é a forma congênita, ou seja, a forma adquirida durante a gestação. Por quê? O toxoplasma ele altera o desenvolvimento nervoso, podendo causar inclusive prematuridade, quando não aborto. É uma doença que deve ser controlada e pela efetiva, vamos dizer assim, desserviço que ela promove no período gestacional. Essa é a grande preocupação da toxoplasmose, e esse foi o primeiro grande grupo de protistas, os protozoários. O segundo grande grupo de protistas são chamados de algas. Eu botei aqui, não sei se está dando para ver, mas alga, assim como protozoário, também é um grupo extremamente difuso em termos de origem evolutiva. É um grupo reconhecidamente polifilético. Você vê aqui que você tem algas aqui em cima, as euglenas. Você tem algas aqui, ó, outro grupo de algas juntos, diatomáceas, as algas pardas e as algas douradas. E você vê alga até aqui embaixo, ó. Aqui, ó, você está vendo aqui carófitas e clorófitas, são algas verdes, junto com as algas vermelhas. Então você vê que existe assim toda uma descompensação na filogenia das algas, portanto um grupo extremamente parafilético. Há vários grupos de algas. Tá? Eu resolvi colocar aqui 7 grandes grupos, nem vou falar de todos. Tá? Rodófitas, feófitas, clorófitas e carófitas são grupos de algas pluricelulares. Esses dois grupos aqui, clorófitas e carófitas, são algas verdes, sendo essa aqui do ponto de vista evolutivo interessante, porque corresponde ao grupo mais próximo das plantas. Esse grupo que são das feófitas são algas bem grandes, são algas pardas, e as rodófitas são algas vermelhas. Diatomáceas, dinoflagelados e euglenófitas são algas microscópicas, são algas unicelulares, e especialmente esses dois grupos são muito importantes em relação à fotossíntese global do planeta, diatomáceas e dinoflagelado nessa ordem. Os protistas, então, estão aqui bem representados, também pelas algas, e aqui um pouquinho delas. Diatomáceas, um grupo, como eu falei, de grande importância pela capacidade fotossintética, chama muita atenção a presença de uma parede celular não celulósica, é uma parede celular de um material chamado sílica, o mesmo material da areia, do mar. É uma alga que tem uma cor amarelada para o pardo, por causa de clorofila associada com fucoxantina. Você vê que as algas são ditas como algas douradas. Aqui diatomito, isso aqui ó, é rocha derivada da presença e do acúmulo das carapaças das diatomáceas, que depois de morrerem elas afundam e acabam formando isso aqui, ó, houve um recuo do mar, você vê que o diatomito está exposto aqui, ó, e aqui está separado para dar ideia da composição da rocha. Aqui mais uma diatomácea em fotografia, mostrando a carapaça delas, enfim,
Um grupo bem interessante. Outro grupo bem interessante é o das pirrófitas ou dinoflagelados. Esses têm a parede celular celulósica, mas são algas avermelhadas, sobretudo pela presença da xantofila e do caroteno. São algas flageladas, como o nome está dizendo, isso ajuda elas a se moverem, e são algas muito famosas, principalmente em relação aos vestibulares, pela sua ocorrência na maré vermelha. Já já eu mostro. Aqui são dinoflagelados de novo, mas são dinoflagelados bioluminescentes, eles assustaram aí por muito tempo, né, navegantes que não entendiam aquelas manchas luminosas no meio da noite no mar, e na verdade eram algas inofensivas. E aqui a maré vermelha, pessoal. Você vê que toda essa mancha aqui é de uma proliferação excessiva de algas. Isso aqui aconteceu na Califórnia em 95. Você vê um barquinho aqui para você ter a dimensão da maré vermelha. É uma maré tóxica, há uma proliferação, como eu disse, das algas, há um boom, né, uma explosão dessas algas, e essas algas em grande quantidade elas acabam intoxicando a água, e essa água fica inclusive tóxica para a gente, não letal, mas tóxica, podendo dar diarreia, enfim. Vocês vão ver isso aqui também, com um pouco mais de detalhes. É uma relação ecológica, mais para frente em ecologia, chamada de amensalismo, né, ou antibiose, onde uma espécie acaba inibindo quimicamente outra. Bom, gente, isso foi um pequeno apanhado das algas para fechar a aula de protistas. Eu fui!